Bom, é com muito prazer que eu venho aqui hoje apresentar o primeiro vídeo dedicado ao conteúdo aqui no canal do Nupact. Um vídeo que visa a apresentação de uma perspectiva, de uma visão geral acerca da abordagem construcional da mudança, que é o aporte teórico com o qual eu venho trabalhando nos últimos tempos. Bom, aqui estão as nossas redes sociais. Muito em breve, já está quase pronto o nosso site, que é o www.ufjf.br/Nupact. Bom, lá vocês poderão encontrar teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso orientados por mim, bem como artigos, apresentações e eventos, realizados, então, capítulos de livros, realizados por membros do Nupact ao longo dos últimos anos. Bom, também corpora compilados por nós para as nossas pesquisas. Será um canal, na verdade, gente, um espaço de divulgação de pesquisa científica. Bom, pesquisa científica realizada por nós na área, numa confluência entre abordagem construcional, linguística de corpos e estudos da tradução. Bom, estão aqui também as demais redes sociais. Nós temos o Instagram, temos um grupo no Facebook, nos quais nós divulgamos, sempre que um artigo for publicado por um membro do nosso grupo, uma ida a evento ocorrer, todas as informações que envolvem o Nupact serão disponibilizadas nestas redes sociais. E também, com muito carinho, nosso canal do YouTube, que será o nosso canal direto aqui. Espero contar com vocês sempre. Bom, vamos iniciar então a nossa apresentação. Bom, no primeiro momento, gente, eu vou dar um tom de aula aqui. Não adianta, ser muito formal. Eu vou, na verdade, ser formal, mas dando um tom que eu darei em uma aula minha. Eu acho que vai ficar muito mais interessante do que só ficar lendo PowerPoint, tá? Essa, na verdade, sou eu. Bom, gente, a abordagem construcional da mudança, eu vou falar um pouquinho dessa abordagem construcional da mudança no contexto da linguística funcional centrada no uso. Bom, chamo a atenção aqui para o fato de que eu pertenço ao grupo de estudos discurso e gramática e me honro muito, se há algo na vida acadêmica do qual, assim, me honro, é integrar o DG com colegas, amigos queridos. Bom, o grupo de estudos discurso e gramática, ele tem sede em 3 instituições federais, a UF, a UFRJ e a UFRN, e eu participo aqui de Juiz de Fora também. Bom, e o grupo Discurso e Gramática conta anualmente com seminários nacionais e internacionais. Bom, e as pesquisas realizadas no âmbito do discurso e gramática se pautam justamente nos pressupostos da linguística funcional centrada no uso. Então, esta perspectiva eu vou apresentar agora para vocês. A linguística funcional centrada no uso compreende a denominação adotada mais recentemente para se referir às pesquisas funcionalistas, que coadunam princípios formulados no âmbito do funcionalismo de vertente norte-americana, bom, e também da gramática de construções, princípios de natureza cognitivista. Aqui estão as obras referenciais que sempre utilizamos quando falamos de linguística funcional centrada no uso. Bom, chamo a atenção para a publicação de uma obra em particular. Eu estou, inclusive, com ela aqui. É a obra que nós usamos de maneira muito pontual, de maneira muito... Está muito presente essa obra nas nossas pesquisas, que é a obra Constructionalization and Constructional Changes, de Trout Truesdale, uma obra que data... Deixa eu focar direitinho aqui para que todos possam ver. Gente, desculpe, isso é meu hábito mesmo. Bom, é uma obra que data de 2013. Ela foi publicada por Elizabeth Kloss Traugott e Graham Truesdale. É uma obra muito importante para nós. Bom, então a publicação da obra Constructionalization and Constructional Changes por Traugott Truesdale em 2013, no contexto da linguística funcional centrada no uso, traz importantíssimas contribuições para o tratamento sistemático de processos de mudança linguística, tanto na gramática como no léxico. Bom, gente, a grande questão, como veremos, a gramática de construções compreende o rótulo para várias abordagens no seu interior. Há vários tipos, há várias modalidades de gramática de construções. Bom, e uma em especial é proposta nesta obra aqui, por Trout Truesdale, para o tratamento da mudança linguística, tanto no que se refere à gramática, quanto no que se refere ao léxico. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Bom, ao propor um modelo teórico para a compreensão da mudança, Trout Truesdale assume a centralidade da noção de rede construcional, bom, conceito já presente em Croft,
2001, noção de rede taxonômica de construção. Bom, e defendem que a língua, tanto no que se refere à gramática quanto ao léxico, constitui a partir de grandes redes, extensíssimas redes taxonômicas de construções, as quais seriam hierarquicamente constituídas e organizadas. Então, nós assumimos a partir dos autores, né, a concepção de que a língua é uma grande rede de construções. Na verdade, eu falo, né, eu digo sempre para os meus alunos, nós temos uma grande gramática em rede, um grande léxico em rede. E há uma relação de continuidade entre a gramática e o léxico. Bom, falando um pouquinho então de alguns conceitos basilares, fundamentais. Bom, então questões gerais e principais contribuições da abordagem construcional da mudança. Bom, o termo construção é importante chamar a atenção, tal como assumido por Trousdale, advém da gramática de construções. E aqui eu me refiro, basicamente, né, claro que há muitas obras que falam de construção, mas de maneira básica, a Goldberg, 95, 2006, e também a Croft, 2001, e Croft-Cruz, 2004, entre outros autores. Bom, gente, então, na verdade, nesse termo construção, como assumido por Trousdale, advém da gramática de construções, que, por sua vez, né, na verdade, se estabeleceu no âmbito da linguística cognitiva. Essa é uma outra história, um outro dia, né, em uma outra apresentação, eu falo um pouquinho do contexto da gramática de construções de maneira geral no âmbito da linguística cognitiva. Hoje, meu foco vai ser a abordagem construcional da mudança em particular. Bom, nesse sentido, com base na definição apresentada por Goldberg, Croft e Trousdale consideram que as construções, a partir do pareamento entre forma e significado, se estabelecem na língua como unidades simbólicas e convencionais. Bom, então se fala, na verdade, gente, uma contraparte, forma e significado. A proposição data de Goldberg, 95, mas a própria autora, em trabalhos mais recentes, já fala não em pareamento forma-sentido mais, mas em pareamento forma-função, dando, na verdade, espaço para uma dimensão maior, pautada tanto na pragmática como também no discurso. Além disso, fundamentando-se na proposta da Radical Construction Grammar, Croft, 2001, né, os autores Trout e Trousdale partem do princípio de que nenhuma construção, gente, na língua é instanciada de modo isolado, não, uma vez que a língua seria constituída por extensíssimas redes construcionais, hierarquicamente organizadas, em que cada construção constitui um nó específico nessa rede. Bom, gente, nesse primeiro momento eu falo de conceito sim, mas no segundo momento eu apresentarei aqui um estudo de caso a partir de uma pesquisa que eu realizei, uma aplicação desses conceitos. A partir das proposições realizadas por Trout e Trousdale em 2013 em sua obra, nós identificamos, quando eu digo nós, Maria Angélica Furtado da Cunha e Cunha Lacerda, e um trabalho nosso, depois eu posso disponibilizar direitinho, está aqui como no prelo, mas esse trabalho já foi publicado, a posterior eu posso passar para vocês a data, caso também alguém queira, por favor, saber, entre em contato comigo, posso passar esse trabalho inclusive para vocês. Bom, esse trabalho publicado na revista Linguística. Esse trabalho, gente, nós, Angélica e eu, identificamos, a nosso ver, 3 questões abordadas pelos autores que constituiriam sua contribuição em relação a alguns dos pressupostos da gramática de construções. E aqui, gente, eu faço um parênteses. Eu chamo a atenção para esta obra aqui, organizada pelo próprio Trousdale, que é, juntamente com Thomas Hoffman, é a obra intitulada, deixe-me focar aqui, é a obra intitulada The Oxford Handbook of Construction Grammar. Esta obra também é importantíssima, uma obra densa, vocês podem ver pelo tamanho dela. Bom, são dispostas aqui 7 abordagens da gramática de construções. E, na verdade, a abordagem construcional, proposta por Trout e Trousdale, seria uma 8ª. Viria se somar nesse contexto como uma abordagem que, no âmbito da gramática de construções, visa a tratar da mudança. E aqui, gente, eu faço um parênteses, uma questão que já pode estar surgindo. Bom, teríamos então que trabalhar apenas com diacronia? Será? Já que fala em mudança? Bom, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, muito particularmente, já fazemos sim, pesquisas diacrônicas. Eu, particularmente, tenho muitas pesquisas que datam do século III e do século XIX, mas de maneira mais recente, desde 2018, de 2018 para cá,
eu tenho orientado vários trabalhos de mestrado e doutorado e pesquisas minhas também, em que nós mostramos que é possível sim fazer pesquisa sincrônica. E isso acontece também com outros colegas do DIG, que têm aplicado, na verdade, a abordagem construcional à pesquisa de natureza sincrônica. Bom, na verdade, há uma diferença. Eu posso tomar a mudança como processo, e aí a diacronia entraria com certeza, mas eu posso tomar, fala minha, tá, gente? Uma percepção minha, a mudança como produto, né? Eu vou falar hoje um pouquinho aqui de construções do grande esquema cognitivo, esquema construcional, só que X, que instancia no português construções como só que não, só que nunca, só que jamais, só que never, e em um subesquema afirmativo positivo, só que sim, só que claro. Então, nós verificamos, na verdade, que essas construções hierarquicamente organizadas em uma rede, na verdade, estão vinculadas a um grande esquema cognitivo. Bom, e neste caso, eu tenho construções características, né, do português falado odiernamente. A diacronia não resolveria meu problema, não adiantaria fazer uma pesquisa diacrônica. Eu tenho sim construções com só que, mas construções com só que com função conectiva, coadunando, relacionando orações, da maneira como eu vejo, apenas em dados sincrônicos da sincronia atual. Então, novamente, fala a minha, né, a mudança entendida, a gramática de construções aplicada à mudança, entendida tanto em sua perspectiva diacrônica, como em sua perspectiva sincrônica, e essa mudança entendida, então, palavras minhas, neste caso, palavras minhas, como processo ou como produto, o resultado. Bom, então destaco aqui contribuições que a Angélica e eu, neste trabalho, que realizamos, né, nós apontamos então como sendo idiosincrasias, particularidades que a abordagem, né, construcional da mudança acaba exercendo no âmbito da gramática de construções. A questão seria, em que medida a gramática, esta abordagem construcional da mudança, ela compartilha elementos da gramática de construções, sendo substancialmente uma abordagem de gramática de construções, mas ao mesmo tempo de maneira identitária, cria sua própria perspectiva, né, sua própria identidade, a sua própria idiosincrasia. Bom, então uma das grandes contribuições dessa abordagem foi a proposição de um modelo voltado exclusivamente para o tratamento da mudança linguística, a partir da compreensão de que as construções que emergem na língua são organizadas em grandes redes taxonômicas hierarquicamente constituídas e organizadas. Bom, também a proposição de um modelo que compreende a mudança linguística a partir de duas diferentes dimensões, e isso é muito interessante, eu vou falar um pouco mais adiante desses conceitos. O conceito de construcionalização e o conceito de mudança construcional. Esse refinamento teórico ele é muito importante e é uma grande contribuição, sim, dessa abordagem. Uma terceira, né, contribuição desta abordagem seria a proposição de um modelo que visa dar conta, de maneira sistemática, da mudança que ocorre tanto na gramática como no léxico. Não falamos mais em gramaticalização ou lexicalização com processos separados. Não, falamos agora em construcionalização gramatical e construcionalização lexical. Bom, falando justamente então da construcionalização e da mudança construcional. Definição. A construcionalização envolve a emergência de novas construções na língua, a partir do pareamento entre forma e significado. Então, seria o que nós chamamos de, com base em Bybee 2010, por exemplo, de novos types, né? São novas entradas na língua, em que eu tenho um pareamento forma-sentido ou forma-função, né? De maneira mais atual. Bom, já a mudança construcional está relacionada à dimensão interna da construção, uma vez que são afetados os subcomponentes de uma construção. E aqui, gente, eu me refiro, inclusive, a Croft, 2001, né? Que subdivide no polo da forma, eu tenho, né? A dimensão da fonética, a dimensão da morfologia e da sintaxe, e no polo do sentido eu tenho a semântica, né, a dimensão também da pragmática e a dimensão do discurso. Então, a mudança construcional, quando eu tenho, na verdade, elementos, são afetados subcomponentes de uma construção em cada uma dessas dimensões, fonética, morfológica, sintática, semântica, pragmática e ou discursiva. Bom, as mudanças construcionais que precedem e possibilitam construcionalização envolvem, por exemplo, tipicamente, expansão pragmática, semantização do componente pragmático, um mismatch, que é o desencontro entre forma e significado. Um exemplo de mismatch, gente, só para dar uma ideia.
eu tenho gravidíssima, em que eu tenho o sufixo íssimo, que dá uma ideia, né? Obviamente, ideia de intensificação, né? O mais alto grau dentro de uma escala. Não combinaria a princípio, a priori, com grávida, né? Eu vou dizer que alguém está gravidíssima, totalmente grávida. Está grávida, não está grávida. Mas na língua, esse tipo de construção é sim sancionado. Então, eu tenho um mismatch, né? Bom, e também algumas pequenas mudanças distribucionais. Então, essas mudanças construcionais, bom, que precedem e possibilitam a construcionalização, são chamadas, denominadas por Trout-Trousdale, de pré-construcionalização. Bom, por outro lado, a construcionalização ela pode ser seguida por mudanças construcionais, o que configuraria, por sua vez, a pós-construcionalização. Bom, e nesse caso, a pós-construcionalização envolveria tipicamente a expansão de colocações e também a ocorrência, de maneira muito interessante, de processos de redução morfológica ou fonológica. Gente, um exemplo, inclusive, um trabalho de mestrado que eu orientei, da Natália Félix de Oliveira, né? Um trabalho defendido no ano de 2012. Natália fez mestrado comigo, doutorado, e hoje participa do NUPACT como egressa, né, como doutora, como egressa do PPG Linguística da UFJF. Bom, Natália, em seu mestrado, trabalhou com padrões construcionais do verbo esperar. E um deles, né, um dos padrões, nós temos esperar aguardando o tempo, esperar volição, esperar contra expectativa e esperar marcador discursivo, né, que por sua vez se realiza tanto, né, em espera aí, mas também na forma peraí, com pedido de tempo, pedido também para que o falante organize o seu discurso, né? Pera um pouquinho, né? Ó, pera um minutinho, pera um pouquinho, né? Para organizar o seu discurso. Ou ainda, né? Peraí como recurso de contra-argumentação. A prosódia muda, peraí, né? Bom, a gente brincando aqui, mas na verdade é isso. E a Natália mostra que devido à altíssima produtividade do espera aí, acabou havendo como processo de pós-construcionalização, né, a redução fônica para peraí. Inclusive, peraí hoje em dia é mais frequente nos corpora que nós analisamos. Bom, como afirma o Trout-Trousdale, isso na página 20, a distinção entre construcionalização e mudança construcional não tem sido realizada em outros trabalhos sobre mudança baseados na perspectiva construcional. Ou caso tenha sido realizada, essa distinção é apresentada de modo diferente. Então, gente, essa passagem, inclusive, que nos faz considerar esta sendo, sim, Angélica e eu consideramos uma grande contribuição. A Angélica, né, Maria Angélica Furtado da Cunha, no trabalho comigo, no artigo que temos na Revista Linguística. Então, nós consideramos, né, esse refinamento entre construcionalização e mudança construcional uma grande contribuição desta abordagem. Bom, reconhecemos, portanto, que os autores trazem, de fato, uma grande contribuição, né? Trout-Trousdale trazem uma grande contribuição em relação às proposições já realizadas no âmbito de gramática de construções. Bom, ao buscar do ponto de vista teórico, gente, aí eu até aumento, do ponto de vista epistemológico e até ontológico, a formulação de um modelo que dê conta da mudança linguística a partir de duas dimensões distintas. Por isso que, para mim, esta obra, sim, tem um caráter epistemológico, né, ligado ao conhecimento, mas também à própria ontologia, né, porque busca uma compreensão de fato do que é língua. Língua como conjunto de construções organizadas hierarquicamente, tanto no âmbito da gramática como no léxico, tratando a mudança linguística nesse contexto. A partir da diferenciação entre construcionalização e mudança construcional, podemos então observar que, de fato, os autores, né, Trout-Trousdale, assumem como fundamental uma compreensão mais detida, fundamentada e abrangente do processo de mudança, visto que buscam compreender de maneira bastante rigorosa mesmo os processos que concorreriam, em um sentido mais estrito, para a emergência de novos padrões construcionais e também, de maneira consequente, de grandes esquemas abstratos, a que estariam vinculadas as novas construções que emergem, né, que se instanciam na língua. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente da língua, né, como rede taxonômica de construções, o que é algo que particularmente me interessa muito. Bom, os autores Trout-Trousdale, ao defenderem que as construções da língua se organizam de modo hierárquico em redes taxonômicas, eles operam com a distinção entre quatro níveis de esquematicidade. E é isso, gente, que na Universidade Federal de Juiz de Fora nós fazemos quando realizamos pesquisa em abordagem construcional. Bom, por meio do levantamento empírico de construtos, que são os tokens, no sistema de Bybee, bom, em 2010, nós levantamos ocorrências em
empiricamente atestadas em muitos corpora, de maneira extensa, e nós verificamos quais são os padrões microconstrucionais, ou seja, quais são as construções que nós identificamos na língua. Exemplo, gente. Eu tenho um grande esquema, está aí o esquema também, subesquema. Eu tenho um grande esquema na língua, vou mostrar depois. Mas o grande esquema é só que X. Ele se instancia em dois subesquemas, em que eu tenho, com caráter de crítica, de ironia, eu tenho a contraparte negativa, só que X elemento negativo, só que X do outro lado, elemento afirmativo positivo. Bom, e idiosincraticamente eu tenho as construções, que são só que nunca, só que não, só que nunca, só que never, só que jamais, de um lado. Só que sim, só que claro, de outro lado. Bom, e cada uma dessas construções, para chegar a elas, nós buscamos empiricamente em corpora, por meio da linguística de corpos, inclusive aqui no FJF. Então, os construtos são levantados e aí nós temos o desenho dessa rede, como eu vou mostrar mais adiante. Bom, então falando um pouquinho desses conceitos. Os construtos compreendem as ocorrências atestadas empiricamente, como eu disse, caracterizando-se como sendo locus da mudança. Desse modo, estão relacionados, os construtos, à frequência token, que caracteriza o número de ocorrências de determinada construção. Bom, também temos as microconstruções, que compreendem as construções individuais propriamente ditas, que se realizam a partir de um pareamento entre forma e função e já se encontram convencionalizadas e produtivas na língua. Gente, isso é muito interessante. Eu, como sociolinguista de história, para quem não sabe, meu mestrado, minha graduação toda foi marcada pela sociolinguística. Eu fui muito precoce na vida acadêmica, desde a iniciação científica, no segundo período do curso de letras. Eu já faço um parênteses aqui para contar um pouquinho a minha história, para quem não conhece. Eu participei de bolsa de iniciação científica com o professor Mário Roberto Zagari, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Fui a muitos eventos, novíssima, publicando trabalhos, e isso me permitiu chegar já ao mestrado com um tema definido. Eu consegui fazer meu mestrado em 1 ano, fui para o doutorado no UFMG, fiz graduação no UFJF, mestrado no UFJF, fui para o doutorado no UFMG, já trabalhava em faculdades particulares, fiz em 4 anos regularmente, não consegui fazer em menos tempo. Fiz depois um pós-doutorado também no UFMG. Então, nesse percurso todo, que envolveu graduação 4 anos, mestrado 1 ano, doutorado 4 anos e pós-doutorado 1 ano, bom, nesse percurso todo eu trabalhei com sociolinguística variacionista. Ao entrar na Universidade Federal de Juiz de Fora como professora visitante do programa de pós-graduação em linguística em 2008, para trabalhar com a professora Nilza Barroso Dias. Bom, Nilza gostaria na época que alguém, uma sociolinguista, trabalhasse com ela funcionalista. Bom, professora Nilza se aposentou logo após que eu vim trabalhar na universidade como visitante. E, gente, no bom sentido, eu herdei as pesquisas funcionalistas que ela realizava. Herdei com a orientação de doutorado, orientação de mestrado, projeto dela. Então, eu acabei disciplinas na graduação. Então, eu acabei, mesmo que no início, de maneira talvez um pouco forçada, eu fui levada a funcionalismo. Mas eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu, porque a minha essência é funcionalista. Hoje em dia, eu já tenho 11 anos de funcionalismo linguístico como carreira e experiência. Eu tenho mais de 20 anos de carreira acadêmica como pesquisadora, E como funcionalista já tenho 11 anos. Então, é com muita felicidade, com muito prazer, que eu falo. E é muito interessante pensar, Eu sempre estudei as variantes linguísticas, sempre. Mas sem entender a sua origem. E a sua origem, na verdade, quem me explica é o funcionalismo, é a linguística funcional centrada no uso, é a abordagem construcional da mudança. Bom, gente, somos como falantes, somos extravagantes. Temos o leque de opções da língua, várias construções, mas visando a sermos mais intersubjetivos, mais extravagantes na língua, chamar a atenção do nosso interlocutor, nós instanciamos novos pareamentos entre forma e função, forma-sentido, forma-função. Bom, a partir de um processo de metonimização, eu ancoro a partir de uma inferência sugerida, o meu interlocutor consegue interpretar aquela nova instância extravagante, que eu acabei dizendo em uma conversa. Bom, simplesmente, essa nova, imagine, gente, só que não, da vida, No primeiro momento, alguém com certeza falou a primeira vez. Se simplesmente essa construção passasse batido, não se convencionalizasse na língua, nós não falaríamos em microconstrução. Mas, bom, com certeza está aí, só que não na língua, Com certeza se regularizou, se padronizou, com a produtividade, inclusive é a mais alta que eu identifico em relação às demais construções com só que.
Então, obviamente, eu tenho nesse caso, sim, já uma convenção na língua tem um padrão microconstrucional. Então é muito interessante pensar, né? Como criamos, como falantes, criamos pareamentos, mas esses pareamentos podem se esvair ou podem se tornar rotineiros, convencionais e padronizados na língua, vindo a constituir a nossa gramática e o nosso léxico. Bom, na sequência, os subesquemas envolvem um conjunto de similaridades que é observável entre microconstruções diversas. Eu vou mostrar a vocês, tá? A ocorrência dos subesquemas, como se organizam, a partir por meio do estudo de caso que eu vou apresentar, uma pesquisa minha. Os esquemas possuem uma natureza, por sua vez, altamente abstrata e esquemática, compreendendo as construções mais genéricas da rede e abarcando as estruturas complexas com possibilidades diversas de preenchimento. Gente, isso é muito interessante, muito interessante. Bom, não vou aqui me fiar no princípio da economia linguística de Martinet, não é essa a intenção. Mas imagine se para cada novo padrão construcional, se eu tivesse que me basear em nada, né, no escuro. Não, gente, na verdade, nós nos baseamos na consciência que nós temos como falantes da língua. A categorização linguística, bom, ela na verdade se baseia na própria categorização de mundo que fazemos. Então, a partir da nossa experiência como falantes do mundo, nós vamos criando, instanciando grandes esquemas cognitivos. Temos aí até semantic frames, né? Baseando-nos no caso de Fillmore, para falar um pouquinho, não vou falar disso hoje, futuramente eu falo sim. Bom, então nós temos esses grandes esquemas cognitivos por meio dos quais as construções vão se instanciando na língua. Então é muito interessante. Para dar um exemplo do que eu estou falando, eu já orientei vários trabalhos de graduação, mestrado, doutorado. E raramente, gente, eu acho que todos até hoje, todos os trabalhos, pesquisas que eu faço, sempre eu esbarro, por exemplo, em construções que têm natureza modalizadora. Isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um trabalho datado de 2012 que fala de padrões construcionais com realmente na língua portuguesa. Realmente, entre outras construções que ele tem, um dia eu posso apresentar esse trabalho, com certeza, vou apresentar. Bom, mas entre várias construções, o realmente ele tem um caráter também modelizador epistêmico asseverativo, bom, indicando o julgamento que o falante faz acerca da proposição, do conteúdo proposicional. Então, eu tenho modelização. Bom, vou pegar de forma aleatória aqui outros trabalhos. Bom, vou pegar o trabalho da Marcela Zambolim de Moura, de doutorado que eu orientei. A Marcela trata de orações subjetivas na língua portuguesa. E, na verdade, o esquema cognitivo, o esquema maior da Marcela, se distribui em dois subesquemas. Um subesquema avaliativo e um subesquema modelizador. Marcela mostra, né, que nós temos a modelização epistêmica, deôntica. Então, nós temos, é certo, é necessário. Bom, e eu tenho avaliação, é bom. E é muito interessante. O trabalho da Marcela vai ser um que eu vou apresentar um dia, que é um trabalho muito interessante que eu orientei. Tem modelização. Eu vou para um outro trabalho um pouco mais recente, que é da Laurier Ferreira Martins da Horto, que inclusive é vice-coordenadora do NUPACT. Hoje em dia ela faz um pós-doutorado comigo no UFJF. Se tornou uma pesquisadora, grande pesquisadora também, né? Bom, Laurier, no seu doutorado, trabalhou com construções com super, hiper, mega, ultra. Bom, e todos coadunados, super, hiper, mega, ultra, né? Bom, uma das construções a que Laurier se refere no seu trabalho é justamente também a modelizadora epistêmica, né? Então, nós temos, eu super discordo da sua opinião, ou seja, eu discordo mesmo, discordo realmente, de verdade. Claro que eu tenho aqui o princípio da não sinonímia, cada uma dessas construções é diferente, né? Mas eu tenho em todas elas o quê? O caráter modelizador. E de forma ainda mais atual, eu tenho um trabalho orientado por mim no momento de mestrado, da Leila Barbosa. É um trabalho que trata de construções com real oficial. É um tipo de construção muito presente em redes sociais. Então, a Leila, por exemplo, tem, eu discordo real da sua opinião, eu discordo real oficial da sua opinião. Então, olhem, eu discordo realmente, eu discordo mesmo, discordo de verdade, eu super discordo, discordo super, discordo real, discordo oficial, discordo real oficial. Então, todas essas são construções de que dispõe o falante, a depender, na verdade, da intersubjetividade, né? De questões várias que envolvem, obviamente, aspectos pragmáticos e discursivos. Gente, mas é muito interessante. Será que é à toa que todas essas construções, será que não há uma relação, na verdade, uma grande rede que subjaz ao realmente, ao super, ao hiper, ao mega, né? Ao blaster? Bom, discordo blaster da sua opinião. E também discordo real, discordo oficial.
Então, essa é a perspectiva que adotamos. Nós temos grandes esquemas cognitivos, a partir dos quais os falantes vão, né, de maneira extravagante, como eu disse, criando e instanciando novas construções da língua. Mais adiante eu mostro na prática também. Bom, falando um pouquinho rapidamente das propriedades fundamentais da mudança das construções. Com a intenção de sistematizar um modelo que dê conta do tratamento da mudança linguística a partir da noção de rede construcional, Trout e Trousdale assumem a concorrência de 3 propriedades fundamentais: a propriedade da esquematicidade, da produtividade e da composicionalidade. Bom, gente, em particular, eu tenho um trabalho, inclusive, publicado sobre metodologia de pesquisa em abordagem construcional, em que eu falo muito da produtividade. Também este será um dos temas futuros do NUPACT. Tá? Eu vou falar um pouquinho de como realizar, então, pesquisa do ponto de vista metodológico, com método misto, pesquisa qualitativa e quantitativa, visando referendar questões de produtividade também e nos outros níveis também, de esquematicidade e composicionalidade. Então, esse vai ser um dos temas também aqui do nosso canal, tá? Bom, então essas 3 propriedades estariam envolvidas em vários estágios do processo de mudança. Bom, falando um pouquinho de cada propriedade agora. Bom, deixe-me projetar tudo para ficar mais fácil. A propriedade da composicionalidade refere-se ao nível da transparência da ligação entre forma e significado. Bom, então nós trabalhamos, gente, com a ideia de que na verdade, as construções revelam fraca composicionalidade. Bom, então, por exemplo, gente, eu tenho aqui em passar a bola, chutar o balde. Vocês podem ver que eu tenho maior grau de decomponibilidade. Já em dar zebra, pintar o 7, pregar os olhos, já tem expressões de caráter que mostram idiomaticidade. Então, apresenta menor grau de decomponibilidade. A esquematicidade. Bom, a esquematicidade constitui, segundo Trout e Trousdale, a propriedade de categorização que crucialmente envolve a abstração. Bom, gente, então a maneira como nós categorizamos o mundo, nós categorizamos também na língua. A noção de esquematicidade está, segundo os autores, intrinsecamente relacionada à noção de rede construcional, uma vez que as mudanças linguísticas seriam interligadas, isso que eu acho mais fascinante, seriam interligadas e as construções da língua estariam relacionadas a partir do estabelecimento de grandes redes taxonômicas hierarquicamente organizadas. Bom, a fim de sistematizar a propriedade da esquematicidade em termos mais práticos, os autores operam, então, com a distinção entre os 4 níveis que nós já mencionamos anteriormente, que é o do construto, né, que compreende, então, as ocorrências empiricamente atestadas na língua, nos corpora, a microconstrução, que revela, na verdade, os padrões individuais encontrados na língua, os padrões construcionais individuais, os subesquemas, que envolvem, então, semelhanças, compartilhamentos, né, de características do ponto de vista da forma, da função, entre as construções, e o esquema, que é o grande esquema de natureza abstrata, cognitiva, que acaba compreendendo todas as construções a que ele se vincula. Bom, portanto, de acordo com Trout e Trousdale, a língua é organizada como um inventário, gente, um grande inventário de unidades simbólicas e complexas, ou seja, como uma grande rede de relações entre construções. Gente, é muito interessante. Eu, particularmente, sou uma entusiasta dessa abordagem, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu faço com muito amor. A esquematicidade está relacionada nesse sentido à extensão em que padrões mais gerais são recrutados e sancionam, né, construções mais específicas. Isso vocês vão ver na prática depois também. Já falei um pouquinho aqui, mas na prática um pouco mais adiante. Bom, falando um pouquinho então da produtividade, tá, gente? A produtividade de uma construção está indiscutivelmente relacionada, como destacam os autores, à noção de frequência de uso, a qual compreende, nos termos de Bybee, a frequência token, né, que compreende então os construtos, os dados reais, né, que eu acabo compilando a partir de corpora, bom, e a frequência type, que revela justamente essa instância individual, né, que representa, na verdade, os construtos que são aferidos. Enquanto a frequência token está relacionada à extensão de uso de determinado construto por parte dos falantes, a frequência type está relacionada ao fenômeno que Hillman, 2004, titula de Host Class Expansion, uma vez que as construções, ao possuírem natureza relacional e relativamente esquemática, podem, ao longo do tempo, ser empregadas
em diferentes colocações. E quanto mais produtivo, gente, então, uma construção ela pode, obviamente, se tornando, na verdade, né, mais ampla, empregada em novos contextos, em diferentes colocações. Bom, eu tenho aqui, gente, de maneira sintética, um quadro, né, baseado, na verdade, né, um quadro que representa esquematicidade, produtividade e composicionalidade, tanto na construcionalização lexical como gramatical. Só para vocês poderem, né, para poder sintetizar um pouquinho do que eu falei. Bom, então no caso da esquematicidade, na construcionalização lexical nós temos ampliação do esquema, aumento de esquematicidade, diminuição do esquema, leva a uma redução de esquematicidade. E já na construcionalização gramatical, os autores dizem que há apenas aumento de esquematicidade. Bom, no que se refere à produtividade, na construcionalização lexical, eu tenho ampliação do esquema, eu levo a ampliação também da produtividade. Bom, se eu diminuo o esquema, eu diminuo a produtividade. E na gramática, eu tenho aumento de produtividade. Então, essas são as diferenças substanciais que vão ocorrer, vocês vão perceber, entre construcionalização lexical e gramatical, embora haja um contínuo entre as duas dimensões. No caso da composicionalidade, em ambas as esferas, a lexical e gramatical, nós temos a redução de composicionalidade. Bom, finalmente eu chego, gente, ao meu objeto de pesquisa, um dos meus objetos de pesquisa. Bom, este trabalho ele foi publicado recentemente, ele data de 2016, porque é o primeiro momento em que eu apresentei esse trabalho, mas eu tenho uma publicação em uma obra de 2018, um capítulo de livro. Esse material todo vai ser disponibilizado no site do NUPACT a posteriori, tá? Então, 2016, apresentação em um evento. E tem, né, em 2018, um capítulo de livro publicado no UFMG, em que eu falo da abordagem construcional, né, desse objeto no contexto da LFCU, da Linguística Funcional Centrada no Uso, e mais especificamente da abordagem construcional. Eu convido vocês à leitura posterior. Bom, vamos lá ao meu objeto. Considerando que só que envolve uma contra-expectativa, como definido, né, gente, por Heine e outros em 91, uma importantíssima obra de 91, sempre não voltamos a essa obra para falar de contra-expectativa, para falar de reales, eu uso muito essa obra. Bom, então envolve, né, só que envolve contra-expectativa e está também essa construção relacionada a um cancelamento de pressuposição pragmática, como defendido por Longin Tomasi, o trabalho de doutorado de Longin Tomasi. Então, nós pretendemos neste trabalho cumprir os seguintes objetivos. O meu intuito com este trabalho foi descrever as microconstruções que o só que, a partir do pareamento entre forma e função. Então, quais são os padrões individuais com só que? Bom, analisar a construção Sócrates com base em um contínuo de intersubjetivização. Então, entendendo que novas construções surgem, na verdade, baseando-se no princípio de que os falantes sempre tendem a ser mais intersubjetivos. Nós temos um caminhar para a intersubjetivização, intersubjetividade. Bom, e minha intenção também aqui é identificar os níveis esquemáticos. Esquema, qual é o esquema? Quais são os subesquemas, as microconstruções, os construtos, né? Quais são os níveis envolvidos, então, nesse grande padrão SOP-X? Bom, gente, eu faço aqui um levantamento, né, do estado da arte, assim, né? Então, eu falo rapidamente de trabalhos anteriores sobre só que, no caso, o trabalho de Longin Tomasi, sua tese de doutorado de 2003, 2003A, e trabalhos subsequentes que ela fez, artigos publicados, em que a autora fala assim de só que. Só que a autora, na verdade, não fala na perspectiva construcional, até porque esse aporte teórico ele é posterior ao trabalho da autora, pois Longin Tomasi também não contava com construções como só que não, só que nunca, na época do seu trabalho. Então, eu ressignifico esse trabalho de Longin Tomasi com base em dados atuais. Bom, vamos lá. Longin Tomasi analisa o processo de gramaticalização que origina o só que, que segundo ela constitui uma conjunção de natureza coordenativa que estabelece como significado básico um cancelamento de pressuposição pragmática. É isso então que Longin Tomasi defende para o só que. Bom, embora a autora apresente uma descrição sistemática de só que, não há ainda uma análise baseada na abordagem construcional da mudança, né? Como eu disse, bastante recente. Bom, e além disso, como eu já falei agora há pouco, né, é necessário descrever, então, construções recentíssimas, né, com só que, como, por exemplo, só que não, só que nunca, só que jamais, até o code switching, só que never, em que eu tenho duas línguas coadunadas. Bom, metodologicamente falando,
Para cumprir os objetivos propostos, baseamos-nos numa análise pancrônica de dados que considerou o corpora compreendido entre os séculos XIII e XXI. Bom, gente, como eu disse, eu tenho realizado pesquisas sincrônicas no momento, mas nessa pesquisa em particular eu quis recuar sim no tempo para ver, na verdade, não só que isso aqui não, isso aqui nunca eu sei que são, na verdade, construções muito atuais, mas eu queria entender o próprio percurso, retomando o Longuinho Tomás e qual o próprio percurso disso aqui na língua. Bom, então me baseei em corpora compreendidos entre os séculos XIII e XIX, desculpa, em XXI. A análise realizada baseou-se, nesse caso, no método misto. Os dados diacrônicos foram coletados, para quem não conhece, gente, esse é um corpus muito interessante. Quem quer trabalhar com português arcaico, medieval, nós temos o CIPM. Eu utilizei esse corpus na minha pesquisa de doutorado, uma pesquisa sociolinguística, no caso, doutorado. Bom, e foi muito bom usar um corpus bastante amplo, ele tem textos que datam do século XII ao século XVI. Então, me baseei nesse corpus também para esta pesquisa e me baseei também no corpus do projeto Tycho Brahe, né, que é o projeto brasileiro. Bom, e os dados sincrônicos foram coletados em revistas, blogs e redes sociais, Twitter. Então, eu tenho aqui a composição do corpus sincrônico, né? Bom, eu trabalhei com modalidade escrita em 3 diferentes níveis de formalidade, né? Então, foi uma categorização que eu realizei. O que eu chamei de nível de formalidade 1, compreendendo revistas formais, o nível de formalidade 2, revistas informais, e o nível de formalidade 3, blogs e redes sociais. Bom, e para não enviesar os resultados, eu sempre trabalho com uma equidade no número de palavras, né? Com esse rigor metodológico, com 300 mil palavras, então, por nível de formalidade na modalidade escrita, totalizando 900 mil palavras. Bom, um corpus diacrônico, também visando a não enviesar os resultados. Eu trabalhei com 100 mil palavras por século. Por que 100 mil palavras? Nos séculos mais atuais, eu teria sim maior número de palavras, mas como no século XIII eu consegui chegar apenas a 100 mil palavras e para não enviesar o resultado, eu mantive essa equidade, isso é muito importante. Ao se realizar pesquisa quantitativa, não comparar corpora díspares. Bom, passando finalmente, né, a análise então sincrônica dos dados e a proposição de uma rede construcional. Esta é a minha rede, esta é a proposição da minha rede. Bom, como vocês podem observar, eu tenho um grande esquema abstrato, né, marcado por SOC-X, em que eu tenho como função uma ideia de contraste. SOC-X forma, função, ideia de contraste. Bom, essa ideia de contraste ela se faz de 2 maneiras. Bom, eu tenho uma ideia de contraste, né, demarcada, né, como diferença, marcador de diferença ou marcador de avaliação. Quando é marcador de diferença, vocês podem observar, né, eu tenho 3 construções pontuais, e quando eu tenho, né, marcador de avaliação, e aí sim é o caso só que não, só que nunca, só que never, só que jamais. Bom, o primeiro subesquema é o que Longuinho Tomás já havia falado no seu trabalho, de função conectiva. No subesquema 2, eu já tenho as construções atuais, construções que eu mapeei, que eu descrevi. Então, eu tenho esse subesquema 2 como marcador de avaliação, eu chamo assim, eu categorizo dessa forma, se subdividindo em subesquemas intermediários, né? Por quê? Porque se diferenciam essas construções em uma avaliação negativa de um lado e uma avaliação positiva de outro. E aí, para cada caso, eu tenho também as microconstruções correlatas. Veremos tudo com detalhes aqui. Bom, o esquema. A forma só que X, em que X constitui um slot, né? Um slot é uma possibilidade de preenchimento, né? Então, um slot com possibilidades diversas de preenchimento. E a função, como eu já disse, né? Uma ideia de contraste. Os subesquemas, né? Nós identificamos 2 grandes subesquemas mais gerais. Então, a seguir eu apresento cada um. Bom, o subesquema 1 apresenta como função a expressão de uma informação com natureza diferente da informação previamente expressa. Então, eu chamo, né, na verdade, é muito próximo do que o Longuinho Tomás já havia levantado nos seus dados, e eu categorizo, eu chamo aqui de, na verdade, de um subesquema que, né, que constitui um marcador de diferença. Bom, quais seriam, então, as microconstruções relacionadas, sancionadas nesse subesquema? Vamos a elas. São 3. Bom, vou chamar de microconstrução 1 do subesquema 1. A forma. Bom, essa Longuinho Tomás trabalha sim com função conectiva, mas fui eu que formalmente propus esse pareamento forma-função para cada microconstrução, com base nos meus dados. Forma.
Só que, mas elemento não sentencial. A função seria constituir um operador de focalização que destaca que a nova informação apresentada diverge da informação anterior. Então, gente, uma ocorrência que representaria seria: vão lançar mais uma linha de lápis coloridos, só que com cores escuras. Então, eu tenho, né, um operador de focalização que destaca que a nova informação apresentada diverge, é divergente da informação anterior. Bom, vamos à segunda construção desse subesquema, né, desse marcador de diferença. Bom, eu tenho só que, e agora, né, no primeiro caso, era um elemento não sentencial. Neste caso, eu tenho um elemento sentencial. Então, nós temos: a função indica que a informação que foi previamente apresentada é inesperada, ou seja, há uma ideia de contra-expectativa que nos termos de Heine e outros 91. Exemplo, ocorrência. O debate envolveu profissionais responsáveis que aceitam esse tipo de procedimento, só que, dessa vez, encontramos uma discussão muito mais interessante que foi apresentada pela Ju Romano, um dado retirado de revista, 2016. Então, vocês podem ver que o só que coaduna, na verdade, orações. Ele tem uma função sentencial, ele apresenta uma função conectiva. Microconstrução 3 do subesquema 1, desse subesquema, então, de marcador de diferença, a terceira e última microconstrução. Bom, só que mais elemento negativo, mais elemento sentencial. Então, a diferença dessa microconstrução para a anterior é a presença formal de um elemento de negação. Todas as ocorrências desta microconstrução apresentam essa característica na forma. A função seria indicar que a informação que foi previamente apresentada deve ser refutada. Apresenta a noção de contra-expectativa. Bom, ocorrência, exemplo. Para as pessoas eu deveria ser castigada, só que eu não acho que as pessoas têm alguma coisa a ver com a decisão que é minha. Bom, gente, agora eu passo, né, assim, o que é novidade, né, assim, em relação a dados mais atuais, que vai ser o subesquema 2, né, voltado, então, para uma função de marcador de avaliação. Bom, então eu digo aqui, né, que este subesquema apresenta como função a expressão de uma avaliação. Nesse caso, a avaliação se estabelece em relação à informação previamente apresentada. Então, consideramos que este subesquema, né, constitui, como eu disse, um marcador de avaliação. O seu caráter, portanto, ele é muito mais intersubjetivo do que o subesquema 1. Lembrando nesse viés de cada vez mais os falantes instanciarem construções que são mais intersubjetivas. Bom, e como demonstraremos a seguir, este subesquema é composto por dois outros subesquemas que representam um nível esquemático menos geral. Bom, nesse caso, nós identificamos o subesquema menos geral, que expressa a avaliação negativa, e o outro subesquema menos geral, ele se bifurca em dois subesquemas, né, menos gerais, o outro com avaliação positiva. Então, vamos falar primeiro do subesquema 2.1, né, que possui valor negativo. Então, nós temos na forma só que x em que x é um elemento negativo. Bom, a função, né, seria negar a informação previamente apresentada a partir de um caráter irônico, bom, um caráter extravagante. Bom, já o subesquema 2.2, na sua contraparte, ele apresenta como forma só que x, só que dessa vez x como elemento afirmativo. E a função seria, né, confirmar a informação previamente apresentada também a partir de um caráter extravagante, irônico. Vamos lá. Bom, vamos ver então quais são as microconstruções relacionadas e sancionadas pelo subesquema 2.1. Bom, identificamos 4 microconstruções. São elas: a primeira microconstrução, como avaliação negativa, nós temos só que, mas não, o famoso só que não, né? Que nas redes sociais, inclusive, ela pode ser indicada pelo chunk. Lembra que chunk de acordo com o Bybee, unidade, na verdade, unidade de processamento. Então, os falantes, na verdade, até na escrita em redes sociais, não falam mais só que não, mas na verdade hashtag SQN, né? Então, representaria, inclusive, um caso de mudança construcional, uma pós-construcionalização, né, nos termos que eu apresentei antes. Bom, e a função seria expressar uma avaliação negativa com caráter irônico, direcionada à informação previamente apresentada. Exemplos. Tô com aquela máscara preta na cara e tô a coisa mais linda. Só que não. Gente, a prosódia, inclusive, é difícil representar aqui porque numa fala, né, real, mas realmente é uma diferença prosódica muito grande. Observe o bom posicionamento do goleiro. Ah lá, hashtag SQN. Ou seja, o posicionamento do goleiro foi péssimo. Claro que o falante poderia ter dito, olha, o
O posicionamento do goleiro não foi bom. Poderia, ele seria, né, informativo, a proposição estaria aí. Mas ele é muito mais extravagante, muito mais intersubjetivo quando coloca a posteriori, só que não. Bom, vejamos agora a segunda microconstrução, com só que nunca. A forma só que nunca. Bom, expressa uma avaliação também negativa, a gente também com caráter irônico, extravagante, em relação à informação anterior, só que agora ele é mais intersubjetivo do que não, né? Então, nós vamos percebendo, na verdade, que a diferença funcional do só que não para o só que nunca, só que jamais, só que never, na verdade, vai de uma escala de intersubjetivização que cada vez mais vai aumentando. Ocorrência, tá tudo dando certo, só que nunca. Bom, próximo, só que never. Bom, a mesma coisa, é mais intersubjetivo do que só que não, só que nunca. A blogueira mais glamurosa sou eu, só que never. Nós temos, inclusive, como eu já te falei antes, um code switching, né? O português coadunado à língua inglesa. Bom, e a última, então? O só que jamais. É mais intersubjetivo do que só que nunca, só que não, só que nunca, só que never, o só que jamais. Hoje tenho aula do meu professor mais amado, só que jamais. E agora eu vou para a contraparte, gente, avaliação positiva, que são construções menos produtivas no corpo, mas também encontrei. Bom, encontrei duas. Eu digo aqui, encontrei duas. Né? Identificamos duas microconstruções relacionadas ao subesquema 2.2, e são elas. Só que sim, né, expressa uma avaliação com caráter irônico direcionada a confirmar a informação previamente apresentada. Cansada, só que sim, muito. Inclusive tem um intensificador muito aqui. Reafirmando o caráter avaliativo, né? Positivo. Bom, e só que claro. Bom, expressa uma avaliação com valor irônico direcionada a confirmar a informação previamente apresentada, sendo mais intersubjetivo do que o só que sim. Só que claro é mais intersubjetivo. Aquela atitude que não se observa no dia a dia, só que claro. Perceberam? Bom, gente, agora rapidamente evidências diacrônicas. Conforme relatado, nós analisamos dados compreendidos entre os séculos XIII e XIX, e nesse caso com 100 mil palavras para cada século. Bom, então, apesar de termos analisado um corpus diacrônico com um número considerável de palavras, nós encontramos apenas uma ocorrência, apenas uma ocorrência de só que nos dados. E nesse caso, a única ocorrência foi identificada no século XVIII. Bom, então esse resultado nos leva a crer, tá, gente? Claro que eu deveria ampliar o número os corpos diacrônicos, mas não faço porque é muito difícil encontrar, né? Já foi uma luta muito grande compor esse corpus, mas certamente, né, é apenas uma fatia da língua, né, esse corpus. Mas esse resultado me leva a concluir, hipoteticamente, bom, que essa ideia de contraste é muito recente na língua por meio disso aqui, X. Bom, vejamos a ocorrência do século XVIII. Não tem feito coisa de consideração. Ele saberá o seu natural. Vive cá como lá vivia, pelo que apresentou, só que se constrangeu porque aqui os portugueses são poucos. Então, nós temos uma ocorrência do século XVIII, né? Bom, de Antônio da Costa, cartas do abade Antônio da Costa. Então, foi a única encontrada no século XVIII. Bom, frequência de uso, gente. Apresentando, então, agora, por subesquema, frequência de uso. Bom, eu encontrei 165 ocorrências para o subesquema 1, que é o marcador de diferença. Bom, quando eu tenho elemento não sentencial, 48 ocorrências, né? O que indica 29% dos dados. Bom, com elemento sentencial, 94 ocorrências, então é o padrão mais produtivo no que se refere a marcador de diferença, com 57%. Bom, e no terceira microconstrução, eu já tenho, né, um elemento negativo coadunado relacionado, eu tive 23 ocorrências com 14%. Então, como vocês podem ver, a minha pesquisa ela se baseou no método misto, né, a partir, então, do equacionamento entre análise qualitativa e frequência de uso. E como eu disse, né, futuramente eu vou apresentar para vocês um pouquinho, né, falar um pouquinho de pesquisa, então, de metodologia de pesquisa na abordagem constitucional. O porquê de eu defender o método misto, as contribuições que cada metodologia pode trazer no âmbito científico. Bom, em relação ao subesquema 2.1, que já é o marcador de avaliação negativo, eu tive, gente, olhem que interessante, só que não, com 56 ocorrências, só que nunca apenas 4, só que never 5 e só que jamais 6. 71 ocorrências, perfazendo um total de 71 ocorrências. Então, esse resultado, gente, me leva a considerar
hipoteticamente aqui, que eu teria, na verdade, o só que não como construção propulsora das demais, via processo de analogização. Então, na verdade, só que não seria o grande exemplar, né, desse novo modelo de só que a partir do qual as novas construções vão se instanciando. Nós trabalhamos, então, a partir desse viés cognitivo, pensando, então, só que não como uma microconstrução com caráter exemplar, que ajuda, inclusive, né, atua na reconfiguração de toda a rede. Bom, microconstruções no subesquema de avaliação afirmativa positiva, né? Eu tive 5 ocorrências apenas, então é bem recente mesmo, me leva esse resultado a crer, né? 4 ocorrências de só que sim e 1 ocorrência de só que claro. E aqui, gente, eu fecho minha apresentação, na verdade, né? Novamente projetando a rede construcional que eu propus, né? A partir dos dados. Lembrando que a rede construcional é uma proposição do analista. A primeira coisa que fazemos é ir ao corpus, coletamos os dados, as ocorrências, os construtos e formalizamos depois quais seriam os padrões microconstrucionais, quais seriam semelhanças, bom, tanto do ponto de vista da forma como da função, né, em relação a esses padrões microconstrucionais. Então, chegamos à formalização do subesquema, uma formalização do analista. E, por fim, chegamos ao esquema, né, que é o grande esquema, na verdade, com uma dimensão maior abstrata, a dimensão que abarcaria, então, todas essas microconstruções que aí subjazem na língua. Gente, então é isso. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela paciência, para quem chegou até o fim dessa apresentação. Se Deus quiser, Deus vai me dar muita saúde para que seja a primeira de muitas. Eu fico muito feliz pela presença de vocês aqui e até breve. Meu contato está aí, quem quiser entrar em contato comigo, patricia.cunha@ufjf.br. Acesse nossas redes sociais, gente, e até breve para vocês. Até mais.